Bom, pessoal, então a gente tem a lista 5, acho que é 5. A gente fala sobre a regra de L'Hopital e pede pra gente encontrar o limite. E esse problema diz assim, ó, encontra o limite, ache qual é a melhor regra e, se possível, né, se você achar que é interessante, aplique a regra de L'Hopital. Então vamos pensar no seguinte, como é que a gente resolve o limite tradicionalmente? A gente primeiro vê se a função é definida no ponto. Se essa função é definida, é só substituir o valor do x no ponto, na função, e aí a gente já tem o limite, pronto. Porque a função, os limites da função vão ser a própria função naquele ponto lá. Só que nesse caso aqui, como é a maioria dos casos, que é o que nos interessa, né? Ver o que acontece com a função quando ela está indo. Na verdade, a ferramenta limite, ela faz sentido a gente aplicar para analisar qual é o comportamento de uma função quando a gente está indo em algum ponto de indeterminação. Seja o x indo a infinito, seja indo a menos infinito, ou seja, por exemplo, naquele valor que a função está fora do domínio da função, certo? Então a gente pega aqui, por exemplo, essa função. As funções racionais aparecem muito porque elas têm uma regra, né? Uma restrição de domínio, que ela não é uma função real se a gente tem um denominador igual a zero. Então, o zero no denominador está sempre fora do domínio. Neste caso, a gente vê que o x está indo a menos 1, então a gente está colocando, se a gente simplesmente substituir o x igual a menos 1, a gente tem 0 sobre 0, certo? Ó, a gente tem 1 ao quadrado, que é 1 menos 1 dá 0. Então aqui a gente tem menos 1 mais 1 dá 0. Então, isso daqui é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Do tipo 0 sobre 0. A gente pode ter algumas indeterminações do tipo 0 sobre 0. A gente pode ter 0 sobre infinito, infinito sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então são 4 possibilidades básicas, né? Que a gente tem ali infinito sobre 0, 0 sobre infinito. Quando há essas indeterminações, a gente, em aula, né, o teorema de L'Hopital, a gente mostrou que nesses casos, a derivada dessa função aqui, né, ela é igual, aliás, o limite dessa função aqui é igual ao limite das derivadas divididas, né, da derivada do numerador dividido pela derivada do denominador. Esse é um teorema da regra do L'Hopital. Ok. Então a gente já sabe que temos uma indeterminação. Primeira coisa, a gente vai ver que tipo de indeterminação a gente tem. 0 sobre 0, né? Beleza. Então, aplicamos L'Hopital. Tá? E como é que é essa regra de L'Hopital? A gente faz o seguinte, ó. O limite... Cadê a tinta? O limite de x tendendo a menos 1 de x ao quadrado menos 1 dividido x mais 1, ele é igual ao limite de x tendendo a menos 1. E aí aqui no numerador, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pôr a derivada em x de x ao quadrado menos 1. Então é a derivada no numerador, dividido pela derivada do denominador. Ok? Só que aqui, por formalismo e por regra, a gente usa o seguinte. Para eu dizer que isso é igual a isso aqui nem sempre vale. Só vale se tem uma indeterminação desse tipo para que a gente aplique a regra. Ok?
Então tem que tomar cuidado, não é sempre que a gente vai aplicar o L'Hopital. A gente vai aplicar o L'Hopital nessas situações. Então, para justificar esta igualdade, a gente costuma fazer o seguinte, eu faço assim, ó, LH. Por que eu faço isso? Porque eu estou dizendo que essa igualdade é válida por causa da regra de L'Hopital. Então, mais ou menos a gente está justificando, né? É tipo um atalho, né, para justificar essa igualdade, ok? Então, toda vez que vocês aplicarem regra do L'Hopital, coloca um LH aqui, ó. Já vai ajudar para entender. Quem está lendo vai dizer, opa, aqui foi aplicado L'Hopital. Porque senão às vezes aparece aqui esses dois limites e não fica bem conectado. Tipo, tá, o que foi feito aqui? Qual foi o raciocínio de quem está resolvendo? Lembrem que toda vez que você vai resolver uma questão, você precisa comunicar ela de forma que quem leia entenda, porque senão, né, você tem uma falha de comunicação. Ok, então, isso significa que o limite de x tendendo a menos 1 de x ao quadrado menos 1 sobre x mais 1 é igual ao limite de x tendendo a menos 1, então essa parte não muda. E aqui a gente vai pôr, o nosso novo numerador é a derivada. Qual é a derivada de x ao quadrado menos 1? É 2x. A derivada de x ao quadrado desce o expoente, fica multiplicando, e diminui 1 no expoente, então fica 2x. Menos 1, então a derivada de menos 1 é 0. Tá? Agora olha só, qual que é a derivada do denominador? Derivando x, isso dá 1. Derivando 1, isso dá 0. Olha só que interessante. A regra de L'Hopital diz que o limite desta função nesse ponto de indeterminação é igual ao limite desta outra função que não tem indeterminação nenhuma. Então, a gente tem simplesmente o limite de x tendendo a menos 1 de 2x. Como não há indeterminação, a gente simplesmente substitui no ponto. Tá? Então aqui na verdade é igual a menos 2, né? Ok? Portanto, limite de x tendendo a menos 1 de x ao quadrado menos 1 dividido por x mais 1 é igual a menos 2. Ok? Então, olha só. Claro que eu fui explicando tudo, mas se a gente for olhar friamente, olha como isso é mais simples. A gente não precisa fazer álgebra na função. Não precisa ficar pensando, como é que eu vou completar quadrados, eu vou dividir, vou multiplicar, vou fazer algum truque para tirar aquela indeterminação. Não é necessário. Dá para fazer? Dá. Mas não é necessário. A gente simplesmente deriva o numerador, deriva o denominador e a gente já acaba com a indeterminação e já tem a solução do nosso problema. Então, olha só. Essa daqui é utilizando a regra de L'Hopital. Como que seria? Esse aqui não é um limite muito difícil, né? Mas, basicamente, a gente poderia, se não fosse usar a regra de L'Hopital, a gente faria o seguinte, ó. Limite de x tendendo a menos 1. Eu olharia esse numerador aqui, ó. Um termo ao quadrado menos o outro termo ao quadrado. Eu imaginaria esse 1 como 1 ao quadrado aqui. E aí eu colocaria isso aqui, ó, x mais 1 vezes x menos 1. Dividido por x mais 1. Tá? Aí a gente pode eliminar esses caras aqui. Tirou a indeterminação. Vocês viram que a ideia é sempre a mesma. É tirar a indeterminação. Né? A gente rearranja os termos, tira a indeterminação. Essa aqui então ficou fácil das duas formas, na verdade. Então a gente tem isso aqui que é igual ao limite de x tendendo a menos 1 de x menos 1. Olha só, substituiu, ficou menos 1, que é menos 2. Parece que é mais fácil assim, né? Mas é porque eu fiz sem explicar também, eu fui diretão, assim vocês já sabem. Mas em algumas situações vocês vão ver que aqui ficou bem parecido, na verdade, a dificuldade. Sempre concluímos a nossa solução. Então,
vocês veem que aqui no caso esse exemplo é bem simples, mas ele mostra, né, que o limite é igual. Eu já até aproveitei para demonstrar para vocês que chega no mesmo limite com a técnica que vocês já conhecem e com a técnica do L'Hopital. A gente vai ver mais exemplos agora. Bom, pessoal, olha só. E essa situação aqui, ó. Limite de t tendendo a zero. E aí, no numerador, a gente tem e elevado a 2t menos 1 dividido por seno de t. Quando t tende a zero, o seno de zero é zero. E o e na zero é 1, com o menos 1 vai dar zero. Então a gente tem, de novo, zero sobre zero. Com uma indeterminação dessas, a gente precisa tirar a indeterminação. Só que agora, diferente do exemplo anterior, a gente não tem aquela opção de fazer um processo algébrico, né? E aí a gente vai fazer o quê? Não resolve? Então a regra de L'Hopital ela nos possibilita resolver o limite, né, de funções assim, que misturam tipos de funções diferentes, né? Desde que a gente chega na indeterminação, né? Então, ó, como temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, de novo, usamos a regra de L'Hopital. Tá? E aí, como é que a gente usa a regra de L'Hopital? Eu vou pegar aquele limite de e na 2t menos 1 dividido pelo seno de t. Aplicando a regra de L'Hopital, eu coloco esse LH em cima para dizer que eu estou usando a regra de L'Hopital. Apesar de eu já ter dito antes, é melhor pecar pelo excesso nesse caso. Melhor do que só sair fazendo conta e não justificar nada. Então, sempre é importante justificar as contas que a gente está fazendo. Isso aqui é igual ao limite de t tendendo a zero de quem? Aqui a gente vai pôr a derivada do de cima, ó. Derivada do de cima dividido pela derivada do de baixo. E aí? Vocês sabem a derivada do seno? Sabe a derivada da exponencial do e na 2t? Como é que é? Conta pra mim aí. Tá? Então a gente tem aqui, ó, o 2e na t dividido por menos cosseno de t. Então a gente agora, esse limite não tem mais indeterminação. Porque quando o t vai a zero aqui, e na t é 1. Quando o t vai a zero aqui, o cosseno de zero é 1 também. Então a gente tem, simplesmente substituindo, a gente tem e na zero dividido por menos cosseno de zero, né? E isso aqui a gente tem 2 vezes 1 dividido, aqui, menos 2 vezes 1 dividido por 1. Ok? Então, isso aqui é igual a menos 2. Portanto, o limite de t tendendo a zero de e na 2t menos 1 dividido por seno de t é menos 2. Show?